Amém? Com carinho vamos receber o pastor Nilson, dando um aplauso ao Senhor Jesus pela vida dele. Graça e paz, igreja. Poder estar sentado, por gentileza. É uma alegria poder estarmos aqui para junto compartilharmos a palavra de Deus. Deus está curando, está libertando, está realizando a sua obra. E você que ainda não recebeu, fica ligado, porque até o final do culto, Deus tem uma bênção na sua direção esta noite. Amém? Queria que você abrisse a Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 43. Eu estou muito feliz que estou com a minha esposa aqui, né? Em dezembro agora nós fizemos 39 anos de casado, né? Beijando a boca dela não fica preta, nem a minha fica branca, aleluia, né? Ontem mesmo beijamos a beça, aleluia, e glória a Deus por isso. Nós estamos aqui desde novembro, moramos na cidade de interior do Espírito Santo, Santa Maria de Etibá, colônia de alemães, e somos da igreja Essência da Vida, pastoreada pelo pastor Éder, pastora Maria, né? Nós saímos de São Gonçalo para morar no interior, e a gente mora a 6 quilômetros da cidade, 3 quilômetros da igreja, 2,5 quilômetros da padaria. O ônibus só passa sexta e segunda, e nós estamos lá na colônia de alemães, e eu me sinto um príncipe em Nova York naquele lugar. Amém? Diz assim a palavra de Deus que não mente. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Amém, amados? Jesus está dirigindo esta palavra para os fariseus que lhe pediam um sinal para crer em Jesus, porque eles dependiam de um sinal, e Jesus disse: nenhum sinal será dado a não ser o do profeta Jonas, que passou 3 dias no ventre de um grande peixe. Importa que o Filho do Homem morra, mas que ao 3º dia ele ressuscite. E Jesus, em Lucas, trata desse mesmo texto que nós lemos como uma rota de Satanás, porque fala da estratégia. Porque o que é uma rota? É um caminho a ser perseguido para se chegar a um determinado lugar. Você pode estar corrigindo a rota em casa, corrigindo a rota no meio do caminho, e às vezes corrigindo a rota até no final do destino, porque você entrou por um caminho que não era o mais rápido, era o mais seguro, era o ideal. E sim acontece na área da libertação. Nós entendemos que a libertação que nós operamos hoje não é a mesma libertação que Jesus operava, porque Jesus nem falava em nome de mim mesmo. Jesus só mandava sair e saía. Hoje, às vezes, tem muitos lugares que a pessoa manda sair, canta corinho de fogo, lê o Salmo 91 e não sai. Porque todas as vezes que nós vamos expulsar um demônio, o demônio não está preocupado com aquilo que a gente fala, ele está preocupado com a nossa vida. Porque a nossa vida precisa
tem um respaldo para que nós possamos liberar uma palavra. Então nós sabemos que a palavra ela tem peso quando a vida tem peso. A palavra tem autoridade quando a vida tem autoridade. Porque muitas das vezes, assim como a oferta lá de Caim e Abel, a Bíblia diz que Deus atentou primeiro para a vida, para depois olhar a oferta. Então é a vida que respaldava a oferta. Então é a sua vida que vai respaldar o que você fala. Porque os filhos de Elimas, o encantador, ele olhou para o endemoniado e disse: eu te expulso em nome do Jesus de Paulo. E aí a Bíblia diz, Jesus, e os demônios falou: Jesus eu conheço, e Paulo eu sei quem é. E deu um couro naquele camarada. Ele foi embora todo arrebentado, porque a vida dele não tinha respaldo para liberar um espírito imundo que estava na vida daquelas pessoas. Então o que acontece? Qual é a estratégia de Satanás? Ele cria uma rota para impedi-lo de viver uma vida plena. Hebreus 9, 22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Porque esta era a base do perdão, era a base da cura no Antigo Testamento. Ele cobria, mas não aniquilava. 1 João 1,7, pertinho de Apocalipse, diz: se andarmos na luz, como na luz Jesus está, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, qual é a maior dificuldade que nós temos hoje? Pastores e igreja que trabalham e militam na libertação. É que as pessoas realmente tenham uma verdadeira libertação. E nós acreditamos que o fato de um espírito imundo sair de uma pessoa, ela está liberta. E o texto prova que não é assim. Por que acontece que com todo culto de segunda-feira, algumas pessoas, repetidas vezes, manifestam um espírito imundo nelas? Porque, na verdade, a Bíblia diz que quando um espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares áridos, procurando onde pousar. Quando ele não encontra, ele diz: voltarei para a casa de onde? Olha, o diabo é o maior pirateiro que existe. Ele não cria nada, ele copia. Como o Espírito Santo nos chama de santuário e casa, ele diz: eu vou voltar para a casa de onde eu saí. Ele vai sair, ele olha a pessoa, né, como uma casa. E na casa que Deus mora, não pode ter lugar para Satanás. Sim ou não, irmão? Aonde Deus mora? Nesse templo? Não. Deus mora numa casa de 3 cômodos, pastor Vanderlei. Eu aprendi. E os 3 cômodos da casa é espírito, alma e corpo. Deus habita em você. Deus não habita em templo feito pela mão do homem. Você é a habitação do Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia diz que quando uma pessoa vem a esse ministério e recebe a oração e o demônio sai daquela pessoa, esse espírito vai dar uma volta lá na Rua da Lama, vai dar uma volta lá para o Xangri-Lá, vai dar uma volta nos motéis da vida, misericórdia, ó, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, sai para lá, está amarrado em nome de Jesus. Ele vai procurar lugares áridos. Se ele não encontra, ele diz o quê? Voltarei para a casa de onde? Mas ele volta sozinho? Ele volta com mais? Eu te faço uma pergunta. Quando alguém tem uma casa assaltada, viajou, foi para Cabo Frio, passou o verão, quando chegou em casa, a casa é assaltada, tudo revirado. Ele se preocupa por onde o ladrão entrou ou por onde o ladrão saiu? Hein? Por onde ele entrou.
Mas quando a gente expulsa o demônio de uma pessoa, nós temos tempo para saber por onde o ladrão entrou? Não temos. Porque o expulsar de um demônio é o primeiro passo para uma verdadeira libertação. Porque quando essa pessoa realmente ela é liberta, o poder de Satanás sai da vida dela, o controle sai da vida dela. Observa bem, aquele pai que levou o filho para os discípulos orar. E eu acredito que o discípulo expulsou o demônio e fez de tudo, não é verdade? Porque eu tive uma experiência que eu não tinha muito o conhecimento mais ou menos com a batalha espiritual. E morava um cidadão na minha casa. Ele trabalhava comigo na TVE, só que ele usava muita droga. Nós internamos ele. Quando ele saiu, ele foi morar na minha casa. E teve um dia, eu morava no 11º andar. Teve um dia que o demônio manifestou ele. Na hora de eu ir para a igreja, eu era diácono da Assembleia de Deus. Já estava finalizando a minha gravatinha. A calça do terno já estava pronta. O demônio resolveu se manifestar onde? Naquela hora. Irmãos, eu saio em nome de Jesus. E está amarrado. Cantei até corinho de fogo. Sai, sai, sai. Todo o poder das trevas, nada do demônio sair. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver o poder de Deus. E nada do demônio sair. Cantei hino de sangue, hino de fogo. Peguei o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará à direita do Senhor. Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. Nele confiarei, porque Ele te levará do laço do passarinho e da perto beneficiária. Ele descobrirá com as tuas pernas debaixo das asas. Nada do demônio sair. O camarada entrou debaixo das minhas pernas, levantou, quase que eu bati cabeça no teto. Falei, se cair daqui de cima, vai cair nós dois. Não vou morrer sozinho, não. Mas teve uma hora que eu fiquei tão irado, que eu cheguei e falei assim, Satanás! Viu? Não é nem autoridade não, é raiva mesmo. Satanás, o que você tem aqui nesta casa que te pertence? Ele foi lá, todo torto, ligou o som, pegou um LP, botou, era um disco que ele tinha trazido de casa. Eu fui lá, quebrei o disco, o demônio não quer que saiu, rapaz. Porque era porta de legalidade, era base legal, era fortaleza, era tudo aquilo que o diabo queria para poder estabelecer fortaleza naquela vida. Tem pessoas que o demônio sai, mas eles não mudam de vida, eles não querem mudar a sua história, ele não quer corrigir a sua rota, ele quer só a bênção, mas não quer entrar na rota de uma vida para com Deus. E sabe o que acontece? Portas abertas é entrada de demônio. E toda ferida na alma é um habitar de demônio. Falta de perdão, ressentimento, mágoa, tristeza, frustrações. Nunca se houve tanta consulta com um psicólogo, nunca se houve tanta consulta com um psicanalista, porque as pessoas, elas não abrem o coração. Provérbio 28:13, enquanto eu encobri o meu pecado, eu estava preso, eu não prosperei, mas no dia que eu liberei o meu pecado, eu alcancei misericórdia. Irmãos, o salmista no capítulo 32 diz, enquanto eu me calei, os meus ossos se apodreceram dentro de mim. Enquanto você pega o seu pecado e oculta o seu pecado, sabe o que acontece? Você está abrindo uma brecha para a fortaleza de espíritos imundos habitar na sua vida. Porque aonde tem lixo, tem mosca. E aonde tem pecado não confessado, tem demônio. Aí alguém fala assim, mas eu não estou endemoniado não, pastor. Parece. Quando Judas traiu Jesus, olha aqui, quando Judas traiu Jesus, ele ficou. Só que a Bíblia diz que o diabo entrou no coração dele, pastor Vanderlei. E ele estava normal, natural. Um homem que beijou a porta do céu, mas não entrou no céu. Ele foi lá beijar Jesus
endemoniado, cheio de espírito maligno, porque o diabo entrou onde? No coração dele. Então eu preciso corrigir a minha rota, porque a Bíblia diz que Deus não coloca vinho novo em odre velho. Eu preciso corrigir os meus caminhos. Eu preciso trazer luz à história da minha vida. Lâmpada para os meus pés, Salmo 109, versículo 105. É a tua palavra, e luz para iluminar a minha rota. Eu preciso ter mudança de vida. Nada muda se eu não mudar, meu irmão. Te garanto, quem tem um pastor melhor do que Jesus? Judas teve. Quem tem um discipulador melhor do que Jesus, irmão? Judas teve. Quem tem o maior libertador igual Jesus? Judas teve, irmão. No entanto, ele foi lá, abriu brecha e fez o quê? Negociou a salvação e a vida dele por 30 moedas. Ele não corrigiu a rota dele. Qual foi o pecado de Pedro? Senão quase que o mesmo do que Judas, de Tomé. Um negou, outro mentiu, e o outro fez o quê? Traiu Jesus. O importante não é o pecado que você está cometendo até agora. Mais importante é a sua atitude depois de cada pecado. Porque o que encobre não prospera, mas se confessa e deixa, alcança misericórdia. E esse culto vem de libertação nessa noite. É para você corrigir a rota da sua vida, corrigir a rota da sua história, corrigir a rota da sua família. E entender que a estratégia de Satanás é te segurar, para que a maldição na tua casa se perpetue. Tem espírito que se instala na árvore genealógica de uma família e gera maldição hereditária. Que é a maldição hereditária? Repetição do mesmo pecado nas várias gerações. Se torna marca de uma família. Talvez você está vivendo algo que o seu bisavô viveu, que o seu avô viveu, que seu pai viveu, e agora você acha normal. Você está vivendo. Não é normal, não, senhor. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo na minha vida e na sua vida, para a glória de Deus. Vamos corrigir a rota para experimentarmos o melhor de Deus na nossa vida. 2024 é o ano de você viver o extraordinário de Deus na sua vida. Mas eu quero dizer uma coisa: nada muda se você não mudar. Porque o segredo é você mudar. Porque quando você muda, diga comigo, quando eu me organizo, aliás, quando eu me posiciono, tudo em volta se organiza. Porque Deus não muda ambiente, Deus muda pessoa. E pessoas mudam ambiente. Gênesis 32, a partir do versículo 22, o val de Jaboque. Agora Jacó está perto de Deus. Não tem como para ele se esconder, não tem como ele mascarar, não tem como ele negar a sua verdadeira identidade. Até ali ele foi com a rota toda bagunçada, mas diante de Deus não tem como você continuar sem corrigir a rota, porque o GPS do céu, aleluia, vai te dar uma direção, aleluia. E aí Deus, que é onisciente, onipotente, conhece todas as coisas, pergunta: qual é o teu nome? E aí, até aquele momento ele estava vivendo com a personalidade do irmão. Mas agora ele tinha que dizer para Deus, porque para Deus não, ele vê todas as coisas estão nuas e patentes diante do seu olhar. Nada impressiona Deus, irmão. Música não impressiona, no céu tem música melhor. Pregação não impressiona. A Bíblia sabe, a Bíblia diz que o diabo é mais sábio do que Daniel. Não tem habilidade humana que impressiona o céu.
Porque a terra não é modelo para o céu, mas o céu é que é o modelo da terra. Então não tem nada aqui que antes não tenha começado lá. Por incrível que pareça, pastor Vanderlei, até o pecado começou lá. Ezequiel 28, a partir do versículo 15. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste achado iniquidade em ti. Tu que debilitavas as nações, habitava entre as pedras afogueadas, Mina, Safira, Capadócio, Sardônio. Tu era o querubim, protetor do jardim do Éden. Aí no capítulo 14 de Isaías: eu subirei acima das moradas de Deus, lá estabelecerei o meu trono, e eu serei semelhante ao... E lá foi destronado. Aí Deus vem criando todas as coisas, e no sexto dia Deus fala assim: agora vamos fazer quem? O homem. Mas de que maneira? Conforme a nossa imagem e semelhança. Sabe por que o diabo te odeia tanto? Que você é tudo aquilo que ele queria ser, e Deus não deixou. Deus entregou para você a imagem e a semelhança de Deus. É por isso que ele se levanta para mudar a sua rota. É por isso que ele dá um atalho para você. Mas nós não vamos seguir o atalho, nós vamos fazer o caminho de volta. Nós vamos voltar para o lugar de onde nunca tinha que ter saído, que é na rota que o Espírito Santo estabelece para mim e para você. Se um dia você teve um início de libertação, eu quero te convidar nessa noite a se apropriar dessa salvação. Porque o primeiro passo para uma verdadeira libertação é exorcismo, expelir o espírito imundo. O segundo passo é identificar por onde ele entrou. Fechou a porta? Alguém não diz, a gente só conserta quando arromba a porta, não é isso? E o terceiro, se arrepender, confessar, renunciar, se desligar, se desvincular, para que Satanás não tenha domínio sobre nenhuma área da nossa vida. Jesus falou: Satanás, eu não tenho nada de você em mim, aleluia, eu sou livre, aleluia. Você não pode ser alguém que tem alguma coisa de Satanás, porque o mundo espiritual trabalha com base legal, Deus trabalha com base legal. Aonde há legalidade, há um direito que é dado a Satanás. O pastor Vanderlei vai orar, vai expulsar o demônio vai sair. Se você não corrigir a sua rota, abrir legalidade, você vai ficar pior do que está aqui. E eu costumo dizer, se você for expulsar demônio de uma pessoa e não cuidar, é pior. Porque, matematicamente, é melhor deixar com um demôniozinho só do que com 8. Não vai cuidar, não vai acompanhar. Entra aquele espírito de deixa a vida me levar. Não dá satisfação para ninguém, não presta conta para ninguém, não recebe direção de ninguém. Então nessa noite, faltando aqui, eu vou terminar antes do tempo aqui, pastor. Eu vou dar para o pastor 10 minutos. Aleluia. Fique de pé, igreja. Aleluia. Vamos fazer uma oração junto. Aleluia. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você nessa noite. Você que um dia teve uma experiência maligna, teve envolvimento com as trevas, envolvimento com idolatria, envolvimento na área sexual. A Bíblia diz que quando o homem se junta a uma prostituta, ele se torna um só com ela. Então toda a herança espiritual daquela prostituta é transferida para o homem através dos microvasos sanguíneos, que gera uma aliança de sangue. E quando o cara vai para casa, ele sai do prostíbulo, ele sai de onde ele for, e os demônios vêm tudo atrás dele e se instala lá. E todo espírito precisa de um corpo para ser alimentado. Então toda semana ele está lá. Aí chega no trabalho e fala: oh, rapaz, essa madrugada eu fiquei com tanta. Mas o que é isso? É um espírito que precisa se alimentar. Então ele utiliza um corpo. Então nós vamos fechar a porta nessa noite. Amém? Diga comigo: Senhor Jesus, esta noite eu me arrependo de ter cometido pecados no passado
e no presente. Hoje eu quebro toda palavra de maldição liberada por as pessoas que têm autoridade sobre a minha vida. Eu entro no mundo espiritual e eu retiro da mão de Satanás todo o direito legal que lhe foi dado. Eu cancelo toda palavra que saiu dos meus lábios sobre as pessoas que eu tenho autoridade no momento da ira, desequilíbrio, que eu emprestei a minha autoridade para Satanás. Eu me arrependo, eu retiro todo o direito legal que eu dei aos espíritos imundos quando eu liberei palavra de maldições sobre pessoas que estão debaixo da minha autoridade. Eu renuncio todo envolvimento com Satanás e seus demônios, e eu expulso todos os demônios que acompanharam este pecado. Eu quebro toda aliança com Satanás, seus demônios. Eu renuncio, eu me desvinculo, e esta noite eu entrego a minha vida, o meu coração ao Senhor Jesus, fazendo uma aliança de sangue e pedindo: escreve o meu nome no livro da vida, me guarda, me protege na autoridade que há no nome de Jesus. Você que crê e recebe, libera um lindo aplauso ao Senhor. Pode ser mais forte esse aplauso. Aleluia. Como ainda falta 3 minutos dos 10, pastor, que aqui está faltando 13, mas eu vou dar de moral para o senhor 10. Eu quero saber se tem alguém aqui nessa noite que quer realmente João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem alguém aqui que quer fazer uma aliança com Jesus? Levante a sua mão assim, ó. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Você que está igual aquele crente Raimundo, um pé na igreja e o outro no mundo. É a hora de você se posicionar diante de Deus. Tem alguém aqui em nosso meio que quer fazer esta aliança com Jesus e ter esse entendimento que o Senhor está te dando esta oportunidade? Se tem, levante uma de sua mão. Glória a Deus. Pode vir, mas vem correndo, irmão. Vem correndo por causa dos 3 minutos. Aleluia. Vem correndo. Onde está a segunda pessoa para Jesus, irmão? Essa é a noite de libertação. A maior libertação que existe é a libertação do pecado. Aleluia. Glória a Deus, essa aliança gloriosa com Jesus. Também está vindo, minha filha, entregar sua vida? Glória a Deus. Existe mais alguém que quer entregar sua vida ao Senhor esta noite? Que quer ter um encontro com Deus? Você está lá, como eu disse, crente Raimundo, um pé na igreja e um outro no mundo, né? É aquele crente revelação, não é verdade? Sabe qual é o crente revelação? Deixa acontecer, né? É aquele crente revelação. Não, meu irmão. Deus quer que você seja um crente da palavra, aleluia, firmado na palavra, edificado na palavra, consolidado na palavra, firme na palavra. A libertação vem da palavra, e esta noite Deus quer fazer algo novo na tua vida. Mas se você não quer, Deus te possa dar oportunidade. Ó, botaram 2 aqui, pastor, mas estou liberando com 10, tá? Pode vir, aleluia, glória a Deus.